pessoal, vamos continuar agora dando prosseguimento à matéria. E, na verdade, essa imagem que ilustra o início da nossa aula de hoje, ela combina basicamente o que é todos esses assuntos que a gente começou a ver. Desde o princípio da contagem, que está ali azul claro, princípio aditivo e multiplicativo, ao fatorial, que a gente viu recentemente, e agora a gente vai estar entrando nas técnicas de contagem, que são tudo, você pode ver, assuntos de uma análise combinatória, de um assunto maior que nós vamos ver. Só que a apostila de vocês, ela separa cada um desses assuntos num capítulo. Todos eles fazem parte de análise combinatória. E o que é análise combinatória? Ela é um método matemático e lógico, por isso que às vezes alguns de vocês têm bastante facilidade, porque fazem pela lógica, que permite resolver problemas relacionados à análise de possibilidades e combinações de resultados possíveis, o que a gente começou a deduzir no princípio multiplicativo, no princípio fundamental de contagem. A análise combinatória se divide basicamente em o princípio fundamental de contagem, aditivo e multiplicativo, que nós já vimos, os fatoriais, que acabamos de ver, as técnicas de contagem, que são as permutações simples, com elementos repetidos, circulares, os arranjos e as combinações, que nós vamos ver cada um desses assuntos separadamente, ok? Nesta aula a gente vai abordar a seguinte técnica, a permutação simples, a mais tranquila de todas elas, pessoal. Eu sei que normalmente são verdades mentirosas, mas dessa vez pode confiar. Ou não, né? A permutação simples é um ramo, é um pedaço da análise combinatória que aborda as diferentes formas de se ordenar os elementos de um conjunto. Reparem que eu sublinhei a palavra ordenar. Ordenar deriva de ordem, ou seja, de uma certa distribuição, de um certo cumprimento de regras. A cada um dos agrupamentos que podemos formar com um certo número de elementos distintos, ou seja, diferentes, tal que a diferença entre um agrupamento e outro se dê apenas pela mudança de posições entre os seus elementos. Damos um nome de permutação simples. Permutação vem de permutar, pessoal. Uma permuta é uma troca, basicamente. Quando fazemos uma permuta, estamos fazendo uma troca. Então, vamos botar que isso é uma outra forma de interpretar o princípio multiplicativo que vocês estavam trabalhando no início do ano. Eu quero ordenar 6 alunos numa fila de 6 fileiras. Pelo princípio multiplicativo, na primeira cadeira eu não tenho 6 decisões, e na segunda 5, e na terceira 4, e assim sucessivamente. Isso é uma denotação matemática do fatorial que nós vimos recentemente, que agora nós vamos estar traduzindo como uma permutação simples. O símbolo de uma permutação simples a gente chama de P de N, onde N é o número de elementos que a gente está trabalhando. E para calcular a permutação desse total de elementos, basta fazer o fatorial desse número. Então veja que os assuntos anteriores se complementam. A permutação é basicamente o fatorial, só que dentro de problemas interpretativos. Nós temos outro tipo de permutação, pessoal, que é chamado de anagrama. O anagrama é uma palavra ou frase formada com todas as letras de outra palavra ou frase, normalmente fazendo ou não significado. Por exemplo, a palavra amor, nós temos Roma, nós temos mora, eu tenho outras palavras que fazem significado, usando as mesmas letras em ordens diferentes. Porém, eu tenho algumas possibilidades que não fazem sentido, mas mesmo assim contabilizam-se como um anagrama. Então, o anagrama é uma permutação voltada para letras, para palavras, para frases, ok? Quantos anagramas a palavra ordem possui? A primeira coisa que a gente tem que analisar é quantos elementos essa palavra possui. Davi, e caso tenham elementos repetidos? Aí é um assunto mais para frente que a gente vai ver, que aí é permutação com elementos repetidos. No caso de ordem, os elementos são distintos, e nós concluímos que são 5 elementos. Logo, se eu quero permutar, trocar de posição esses elementos, eu quero um P de 5. Eu estou querendo um
5 fatorial, eu concluo que eu tenho 120 maneiras de ordenar as letras da palavra ordem, formando palavras diferentes. Ok? Um exemplo. Num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as mesmas 6 músicas, mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as prováveis sequências dessas músicas, serão necessários aproximadamente. Ele não está trocando somente de posição as mesmas 6 músicas, então ele está o quê? Permutando a ordem que elas são tocadas. Então, meu número de elementos, o meu n, nesse caso é igual a 6, que são as 6 músicas. Permutando essas 6 músicas, eu tenho um 6 fatorial. Eu concluo que existem 720 maneiras diferentes de tocar essas 6 músicas. Ficou claro, pessoal? Tranquilo até agora? A gente só está trabalhando com o fatorial e o princípio multiplicativo dentro de um problema. Vamos ver o outro. As crianças de uma escola fizeram um trabalho sobre coleta e distribuição do lixo. Para organizar a coleta, as crianças deverão alinhar em fila indiana 7 sacos de lixo de cores diferentes. De quantos modos distintos elas poderão dispor os 7 sacos de lixo? Veja, se vocês interpretassem como um problema de princípio multiplicativo, na primeira posição ela tem 7 opções, uma das 7 cores. Na segunda opção, na segunda ordem, ela tem 6 opções. Então, verifiquem que isso, a quantidade sempre com uma unidade a menos nas opções, é um fatorial, é uma permutação de um problema. A gente vai permutar todas essas 7 opções de cores. Permutando 7, nós temos 7 fatorial. Concluímos que nós temos 5.040 maneiras diferentes de ordenar esses 7 sacos de lixo de cores diferentes. Então, a permutação nada mais é do que vocês já vinham trabalhando. Eu vou pegar aqui, eu acho que eu peguei os 2 ou 3 primeiros exercícios da apostila de vocês, pessoal. Porque para variar, Paulo Henrique botou os mais complexos no início. Então, vamos trabalhar juntos esses que eu selecionei para a gente tentar entender. 8 políticos foram convidados a participar de uma mesa em uma convenção. Os lugares eram contíguos e dispostos em linhas, de um mesmo lado da mesa. Sabendo que o político A não suporta o político B, não podendo sentar juntos, de quantas maneiras a mesa pode ser composta? Nós já fizemos um trabalho parecido com esse em princípio multiplicativo, mas vamos analisar agora sobre o princípio da permutação. A quantidade de maneiras que esses políticos podem compor a mesa é dada por quê? Por uma permutação de 8. Se não houvesse essa restrição do político A não poder sentar ao lado do político B, seriam 8 elementos. Então, num total, nós teríamos uma permutação de 8, nós teríamos 40.320 possibilidades diferentes. Agora, se a gente retirar desse total as possibilidades em que o A está junto do B, fica mais fácil da gente encontrar a resposta. Eu vou retirar as possibilidades do total que não nos interessam, ou seja, quando eles estão juntos. Vai sobrar a quantidade aonde eles não estão juntos. Como o político A não pode se sentar junto com o político B, devemos excluir algumas dessas combinações. Elas são aquelas que contêm os políticos A na ordem A com B, e a gente também tem que pensar que pode ser a ordem B com A. O político A primeiro antes do político B, ou o político B antes do político A. Tomando os políticos A e B como um único elemento, como se eles fossem uma única pessoa, agora a gente passaria a ter o quê? 7 elementos, que são as maneiras que o político A e B estão sentados juntos. Permutando essas 7 possibilidades, nós teríamos 5.040 maneiras do A estar junto com B. Mas também temos que analisar as maneiras em que o B está junto com o A. O B vindo antes do A. Então a gente poderia simplesmente multiplicar esse valor por 2, que o A e B seria igual ao B e A. Passaríamos a ver que existiam, dentre as 40.320 maneiras,
10.080 maneiras onde A e B estão juntos, seja A antes de B ou B antes de A. Retirando-se do total do n igual a 8 essas 10.080 maneiras em que A e B estão juntos, a gente chega à conclusão de que o total de maneiras em que eles não estão juntos é o total menos o que não nos interessa. Chegamos ao valor de 30.240. Alternativa C. Esse até foi bem elaborado por um primeiro da apostila. Mas conseguimos entender qual é o raciocínio? Nós já fizemos isso no princípio multiplicativo. Eu não vou calcular o que o problema me pede. Eu vou retirar do total de possibilidades o que não me interessa. Eu vou calcular menos uma quantidade significativa de cálculos. E quanto menos cálculos nós fizermos, além de sermos mais rápidos, menor é a possibilidade da gente cometer um erro. Questão 2. Para melhorar seu índice no Ibope, uma emissora de televisão resolveu mudar a ordem de sua programação no sábado, de meio-dia às 6. Os programas exibidos nesse horário são esporte, documentário, religioso, variedades, filmes nacionais e filmes estrangeiros. Cada um desses programas tem duração de 1 hora. Se o programa religioso deve ser sempre o último a ser exibido, o número de maneiras diferentes de se formar a programação é D. Verifique que, a princípio, nós temos esporte, documentário, religioso, variedades, filmes nacionais e estrangeiros. Nós teríamos 6 diferentes tipos de programação. Quando o problema afirma que o programa religioso tem que ser sempre o último, se ele fixou ele nesse horário, nós passamos a ter 5 tipos diferentes de programação nos 5 primeiros horários. Então, o nosso N não vai ser igual a 6, pois o programa religioso não vai mexer no seu horário, ele está fixo no último. Nós temos sim um N igual a 5. Permutando esses 5, nós chegamos à conclusão que são 120 permutações que possuem como último o programa religioso. Alternativa A. Esse é bem tranquilo, é só a gente perceber que o programa religioso a gente tira do total, pois ele está numa posição fixa. Questão 3. Essa aí é mais elaborada, interessante. Todas as permutações com as letras da palavra sorte foram ordenadas alfabeticamente, como em um dicionário. A última letra da 86ª palavra dessa lista é... Também trabalhamos com isso, só que com livros, anteriormente. Mas vamos lá. A palavra sorte possui 5 letras, ou seja, seu N é igual a 5. E o seu número de permutações, ou seja, anagramas, seria P de 5, que é 5 fatorial, que a gente já viu que dá 120, né? Se são 120 e nós temos 5 letras, pessoal, a gente pode concluir que com cada letra na primeira posição são iguais a 24 anagramas diferentes. 24 começando com a letra E, 24 começando com a letra O, 24 começando com a letra R, 24 começando com a letra S e 24 começando com a letra T. Se nós fixarmos até o total do R, nós já teríamos 72 anagramas. Como queremos o 86º, a diferença entre eles significa que faltam somente 14 anagramas. Então percebemos que a primeira letra da 86ª palavra começa com S. Só que ela não vai estourar o S porque estourariam mais 24 anagramas. Então nós vamos passar a fixar agora a segunda letra. Começando com SE, variando só as outras, nós teríamos mais 6. Começando com SO, teríamos mais 6, contudo 12. Então passariam a faltar somente 2 anagramas. Permutando a terceira letra, que é a letra E, nós teríamos SREOT e SRETO, que é a 86ª palavra. E essa 86ª palavra termina com a letra O. Esse, apesar de eu falar que é interessante, acredito que nenhum de vocês vai concordar comigo. Então, comentário inútil da minha parte, deixa pra lá. Esquece.
Alternativa B. Pessoal, eu deixei mais uma série de exercícios na plataforma que eu tirei da apostila de vocês. Então, se vocês estão reclamando do tempo, eu sugiro, faz todos da apostila, que na hora que vocês forem para a plataforma, vocês vão só preencher. Ou, eu acho que eu botei até 15 minutos dessa vez, eu tô ficando, o feriado mexeu comigo, deve ter sido isso. Abraço, fico por aqui, até a próxima.